Primeiro, eu imagino mais uma frustração vivida pelo Rodrigo Caio, né? Quase foi pro Barcelona, estava tudo mais ou menos engatilhado, e ele foi trocado pelo Murilo, que é um colombiano, joga no Valência, não é isso? Muito bom zagueiro. Então, mas mais uma frustração. Quantas vezes ele comprou passagem, quase estava indo já para o aeroporto, e a coisa não prosperou. E claramente ele tem vontade de ir, no que ele está certo, mas as coisas não foram bem, sofreu contusão, enfim, todo mundo sabe que acho que uns 3, 4 anos que isso acontece, desde quando apareceu uma primeira proposta mais concreta com relação ao Rodrigo Caio. Depois o Bruno e o Mauro e o Gabriel vão me ensinar um pouquinho mais sobre essa historinha aí, mas não é verdade, quer dizer, quase embarcou, quase foi, essa coisa toda, e não foi. Em relação ao Rodrigo Caio, é impressionante, né? Porque é aquela coisa, mais ou menos como, você vai ganhar uma Ferrari quando você estava tentando trocar o seu Lada e chega o negócio, você está num sorteio de final do ano da Ferrari e tal, mas você perdeu. Então assim, não se esperava um Barcelona nesse momento para o Rodrigo Caio e não vai pintar pelo visto. Como não pintaram outras negociações com a Espanha, não pintou no início do ano passado, aliás, no início desse ano, a ida dele para a Real Sociedad, porque ele não quis, pensando em Copa do Mundo, e tinha que pensar porque o Tite pensava seriamente levar o Rodrigo Caio para essa Copa na Rússia, e ele não quis ir, o São Paulo queria, e agora ele quer ir, precisa ir, sair do São Paulo, porque tudo que acontece de errado, não só no São Paulo Futebol Clube, na cidade de São Paulo, cai o viaduto, culpa do Rodrigo Caio. Tá muito quente, tá mesmo, culpa do Rodrigo Caio. Então tá num momento que não tem mais como o Rodrigo Caio ficar no São Paulo, como não tinha mais como o Bressan ficar no Grêmio, e ainda pegando outro exemplo do Tricolor Paulista, não tinha mais como o Sidão continuar batendo tiro de meta no São Paulo. Então, assim, tem que sair o Rodrigo Caio. E para o São Paulo, melhor que ele saia para fora do país, porque se o Rodrigo Caio for pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Cruzeiro, ele vai reforçar, sim, outro clube, até porque vai ter pressão menor. E no Barcelona, não pela velocidade, mas pela inteligência, pela série de jogo, era um cara muito interessante. Mas eu acho mais interessante pro Barça contratar o Murillo, até porque não seria caro, aliás, era de graça, em termos de direitos econômicos, a contratação do Rodrigo Caio pelo Barcelona. Mas, enfim, não rolou esse negócio, mas precisa rolar. Pro Rodrigo e pro Caio, pro Rodrigo Caio e pro São Paulo, não tem mais como ele permanecer no Morumbi. O Rodrigo Caio, eu gosto bastante, acho que é um ótimo jogador. Muita gente ficou surpresa, nossa, o Barcelona que é o Rodrigo Caio, é que parece que às vezes o futebol brasileiro é uma ilha separada do mundo, né? O Rodrigo Caio, ele tem valor em várias partes do mundo. O técnico da seleção brasileira gosta dele, o convocou algumas vezes, e não foi o único, o Dunga já havia convocado, o Rogério Micali o levou e foi titular na Olimpíada. Mas o futebol brasileiro, às vezes, ele cria umas opiniões que é só aqui, né? Tem cara que é bom só aqui, tem cara que é ruim só aqui. É uma coisa meio maluca, né? E o Rodrigo Caio é um cara que tem mercado, é um cara que tem um respeito aí no mercado mundial. E acho que se ele tivesse ido, ele teria condição de fazer parte do elenco do Barcelona, sim. O Barça tem 2 zagueiros machucados, um Titi e o Vermaelen sempre machucados. Então ele precisava de mais um. Ele tem o Piquet, tem o Lenglet e agora ele vai trazer o Murilo. Podia ser o Rodrigo Caio. O Rodrigo poderia ser até uma opção de reserva para o Sérgio Busquets, que é um jogador que não tem um reserva imediato. Então ele poderia sim fazer parte. Muita gente comparou com o Douglas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Rodrigo Caio é um bom jogador. O Douglas não tinha condição de jogar no Barcelona, mas o Rodrigo poderia fazer parte do elenco. Não seria um titular, mas poderia fazer parte do elenco. Ele é um bom jogador. Ele, como o Mauro falou, tudo é culpa dele, né? E se a gente fizer uma análise criteriosa, ele tem pouquíssimas falhas, ele falha muito pouco. Só que ele acaba pagando por estar há muito tempo no clube. É um clube que não ganha nada há muito tempo. Então, quem está lá há mais tempo paga. O próprio Rogério Ceni, antes de ser campeão em 2005 da Libertadores e do Mundial de Clubes, ele tinha uma questão parecida. O Rogério virou titular do São Paulo em 1997. Ele foi ganhar títulos mais expressivos em 2005. E eu ouvi de muitos amigos são paulinos que, enquanto esse cara estiver no gol, São Paulo não ganha nada. Aí eu não quero comparar o Rogério com o Rodrigo Caio. O Rogério é um ídolo fantástico. O Rodrigo Caio, mesmo se seguir no clube e for campeão, não vai chegar ao tamanho do Rogério, obviamente. Mas é aquela coisa de pegar no pé do cara que tá ali há muito tempo. O cara é bom, como o Rogério sempre foi bom goleiro, e pegavam no pé dele porque teve uma coincidência de quando o cara assumiu o gol do São Paulo, o time passou a não ganhar títulos, até já não ganhava um pouquinho antes, 95, 96 também não ganhou nada, e acontece com o Rodrigo, ele é o cara que está mais tempo no elenco, como o São Paulo não ganha nada, sobra tudo para ele. Mas só de ter tido interesse do Barcelona, aí eu acho que tem o outro lado, o nome dele será cogitado em times médios e pequenos da Europa. Só do Barcelona, dizer, eu tinha interesse nesse cara,
acho que já abre mais mercado para ele. Com relação ao Rodrigo Caio, concordo com o que o Bruno falou. Acho que o torcedor do São Paulo já está bem intoxicado com o zagueiro do São Paulo. O próprio Rodrigo Caio não quer ficar. Acho que é uma pena ele não ter saído do São Paulo antes. Talvez o sonho da seleção brasileira tenha dado esperanças para ele se segurar um pouco mais no futebol brasileiro. Mas acredito que em breve, talvez até para a Europa mesmo, pelo fato do Barcelona ter tido interesse aí no Rodrigo Caio, ele consiga deixar o São Paulo no finalzinho desse ano.